Profeta Zacarias, primeiro capítulo, primeiro versículo até o versículo 6. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamava os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Oremos ao Senhor. Pai, nós te suplicamos toda a suficiência, toda a sabedoria do Teu Espírito, iluminação, um coração quebrantado, contrito, humilde, para receber a Tua palavra como palavra do Senhor, e não como palavra de homens nesta noite. Nós te imploramos, nós te suplicamos, no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Então vejam bem, volte-se para Deus, Ele é justo e perdoador. Justo no sentido de que Ele não ignora o seu pecado, Ele não ignora o meu pecado. Justo porque Ele fará justiça sobre nós. Ele há de punir, Ele há de ser um Deus vingador. Ele há de nos consumir se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Mas Ele é perdoador, Ele é compassivo, Ele é longânimo. Então esse é o tema que nós temos para desfrutar nessa noite. Volte-se para Deus, Ele é justo e perdoador. Mas vejam bem, como que o profeta Isaías começa o seu primeiro capítulo. Ele vai dizer assim: eu criei filhos. Preste atenção nessa expressão de Deus, eu criei filhos. Mas eles se rebelaram contra mim. Eles viraram as costas para mim. Eu criei filhos, os abençoei, fiz uma vinha, coloquei eles no melhor lugar. E eles se rebelaram contra mim, viraram as costas para mim. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono. Mas os meus filhos não me conhecem. O versículo 2 aqui do profeta Zacarias: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Por certo, com toda convicção, que Deus está irado com todo aquele que adentrou esse templo e que vive uma vida de pecado. Com toda certeza, Deus está com a sua ira apontada para você e para mim, se nós estamos vivendo uma vida de pecado. Eu não estou dizendo se você nunca pecou, se você nunca cometeu alguma transgressão, não é isso. O que eu estou dizendo é, se você vive na prática do pecado,
Se você vive pecando, a ira de Deus está sobre você, está contra você. Deus está irado, indignado contra você. E você não pode ficar tranquilo. Você não pode ter paz. Você não pode estar aqui pensando que você vai adentrar aos céus se você vive uma vida de pecado. É certo que ele vingará e que ele trará juízo sobre você. Esse povo para o qual Zacarias está pregando a palavra de Deus, eles haviam acabado de sair de um cativeiro babilônico. Eles já haviam sido levados ou retornados a Jerusalém. Contudo, começaram a construir o templo de Deus, mas surgiram oposições, surgiram perseguições. Eles começaram a se envolver com as tarefas do dia a dia, com os seus sonhos, com os seus projetos, com as suas programações, e pararam de construir o templo. Desprezaram a construção do templo, aproximadamente por 16 anos, e deixaram a casa de Deus abandonada. E começaram a cuidar das suas próprias casas. Começaram então a fazer casas apaineladas, a investir neles mesmos, na sua própria estrutura, no seu próprio conforto, no seu próprio prazer. Eram crentes fiéis a Deus. Mas crentes fiéis a Deus que, num certo momento, começaram a desprezar, começaram a abandonar, começaram a colocar Deus, a obra de Deus, a causa de Deus, em segundo lugar. E olha que eles haviam saído de um cativeiro babilônico, eles haviam saído de uma disciplina. Eles sabiam o que havia acontecido com o pai de cada um deles, por causa da desobediência, por causa do atraso da obra do Senhor, porque simplesmente desprezaram a Deus. E eles pagaram caro. Então o desafio do profeta Zacarias é: volte-se para Deus. Volte-se para Deus. É tempo de se voltar para Deus, de se dobrar diante de Deus, de abandonar o pecado, porque Deus é justo, Ele é perdoador, Ele vinga, Ele é compassivo, Ele é longânimo, mas Ele é zeloso, Ele mata, Ele lança no inferno, Ele manda fogo consumidor, Ele te lança numa eternidade de sofrimento. Ele é compassivo, Ele é perdoador, mas Ele não permite que a ira, que a santidade dEle seja ofendida pelo seu pecado. E é isso que nós vamos tentar compartilhar aqui, irmãos, nesse texto. Primeiro ponto, Deus é compassivo, mas Ele é vingador, Ele é justo. Então veja o versículo 2. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Nós podemos olhar para toda a Escritura, irmãos. Nós vamos encontrar